a aplicabilidade da teologia canônico-linguística para o ministério infantil ou discipulado infantil? É a pergunta certa para o homem certo. Esse pedagogo aí sabe tudo. Ana, eu acho que a sua pergunta ela é essencial. Assim, eu acho que essa visão teodramática, ela traz de novo, repetindo o termo aí do... Cara, eu acho muito legal. Eu percebi isso lendo Van Hooser, eu já usei isso em pregações aí antigas. Quando Paulo fala assim, conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, para mim, Paulo está dizendo assim, gente, vocês precisam ter uma experiência, uma vivência tridimensional com o amor de Deus em Cristo Jesus. E eu acho que a gente é muito precavido demais no uso de recursos para além da razão na hora de pensarmos em formação cristã. Smith está certo nisso, e o Van Hooser também eu acho que é um grande aliado dele. O Van Hooser vai dizer aqui, eu tenho até marcado aqui no meu volume, deixa eu ver se eu acho aqui um trechinho, que ele fala exatamente sobre essa questão aí, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui ó. Ele vai dizer, a doutrina dirige discípulos, ou guia discípulos, para falar, agir, sentir e imaginar em formas que são compatíveis com aquelas que são are fitting to us in Christ. Em formas que estão fixas nesses que estão em Cristo. Então, olha que interessante. Quem está em Cristo é alguém que fala, age, sente e imagina a partir dessa realidade que é Jesus Cristo. Então, caramba, a gente às vezes só fica no pensar, né? A gente só fica no thinking. Mas não, existem maneiras mais tridimensionais, mais integrais da gente vivenciar vida cristã. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. A gente não percebe isso, eu só falo muito para pais. Crianças precisam... Gente, se eu pudesse escrever isso assim, placa de ônibus. Assim, crianças precisam de disciplina. Todo mundo vai dizer sim. A maioria das pessoas, só se você for um mega libertário, você vai dizer que não. Mas, em geral, nós sabemos que crianças precisam de disciplina. Qual é o problema? É que pais querem disciplinar os filhos para eles ficarem comportados, mas a gente não cria o contexto para que as crianças sejam disciplinadas. Qual é o contexto para a criança ser disciplinada? O contexto se chama rotina, se chama liturgia, tá? Se chama tempos determinados. Aqui em casa, você está vendo ali atrás uns papéis colados? E aqui tem uma tabelinha também. Isso aqui são horários que meu filho tem para as coisas que ele faz de manhã, que ele faz de tarde, a gente faz educação domiciliar, então ele tem um momento de ensino, tal. Essa rotina de horário de dormir, horário de acordar, horário de almoçar, etc., faz com que a criança desenvolva hábitos em que ela não tem dificuldade, por exemplo, de entender que uma determinada atividade tem que ser interrompida porque tem um outro momento acontecendo. Ora, isso cria um ambiente adequado para a gente disciplinar quando tem que disciplinar. Quando eu falo disciplinar, sim, às vezes pôr de castigo, às vezes repreender verbalmente, corrigir de alguma forma, não importa. Isso só vai ter eficiência se for num contexto em que está todo mundo vivendo disciplina, em algum nível. Então, olha como isso é importante. A liturgia, na minha percepção, ela tem um poder formativo. E eu acho que a criança precisa ser educada num ambiente em que você tem elementos imaginativos. Então, por exemplo, a criança precisa vivenciar essa experiência mesmo da liturgia, do culto, de trazer à memória a experiência de Cristo, teatralizar os dramas das Escrituras, olhar para o texto bíblico, isso é outra coisa importante, olhar, porque a gente subestima muito criança, né? Então a gente trabalha muitos dramas do Antigo Testamento com crianças da escola dominical, eles são importantes, mas a gente faz poucas conexões teológicas com esses dramas. Geralmente o pessoal faz uma leitura moralista desses textos, olha como José foi fiel, olha como Jacó, não sei o quê, né? Olha como Salomão foi uma pessoa responsável. A gente tem que superar essas leituras moralistas e temos que recuperar essas narrativas bíblicas numa perspectiva da história da salvação, na história dos pactos bíblicos, e a criança perceber que isso tudo está costurado, que não existe uma distância entre Jacó e Jesus, que não existe uma distância, por exemplo, entre Moisés e os apóstolos, entre as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos, né? Vamos pensar assim, que é o contrário, essas coisas estão amarradas, né? Elas constroem um panorama. Então eu acho que a criança, ela é um ser muito aberto para isso. Eu acho que quando a gente se torna adulto, a gente fica meio tolo, a gente perde a capacidade imaginativa, uma coisa muito forte no Van Hooser, a imaginação, e aí a gente tem um mundo para explorar aí, né, C.S. Lewis, Tolkien, a gente tem vários autores que a gente pode explorar,
E a gente precisa realmente se valer desses elementos que trazem essa questão performática para dentro da doutrina, né? Então, acho que a doutrina tem que ser apresentada de forma mais performática, tá? Na linguagem, na narrativa, na linguagem corporal, na imaginação, nas ilustrações, na arte, na musicalidade. Então, a gente precisa explorar todos esses elementos e não ficar tímido, achando apenas que com uma instrução proposicional, conteudista, os nossos filhos vão aprender mais e melhor. Não vão, não. A gente precisa criar contextos imaginativos. Então, por exemplo, quando eu dou aula aí na educação, eu falo muito sobre ecologia formativa, que é o quê? Ambientes que são intencionalmente desenhados para educar. Então, não pode ser simplesmente colocar a criança diante de um livro e achar, não, o ambiente tem que ser estimulante. Né? Por exemplo, é impossível para um filho que cresce numa casa com livros, eu vejo isso pelo meu filho, que eu vejo o meu filho é um leitor voraz, gente, a diversão dele é ler. E aí, por exemplo, eu olho para o meu filho hoje, assim, o interesse dele pela leitura é orgânico, ele cresceu numa casa com livros, tem livros espalhados em todos os cômodos da casa, é natural que ele desenvolva esse tipo de interesse, mas por quê? Porque o ambiente é formativo, o ambiente estimula ele, né, e isso é para mim tridimensional, isso para mim é hiperteodramático, né, é lúdico em vários níveis, então acho que a gente tem que saber explorar isso sim. Ana, você tem que ir embora por esse caminho aí. Se eu pudesse te estimular, vá embora por esse caminho, faça um bom diálogo aí, que eu acho que dá caldo pedagógico. Excelente, excelente. A gente na tutoria anterior falou muito sobre pregação narrativa, né? Às vezes a pregação expositiva, ela é muito valorizada, tem sua importância por ser fiel ao texto bíblico, mas tem muitas histórias bíblicas que deveriam ser transmitidas também narrativamente, assim, é uma habilidade que poucas pessoas têm, storytelling, e Deus utilizou de narrativas 2/3 da Bíblia por causa disso, e ele nos deu histórias, né, é um drama, mas a raridade disso na igreja se dá pela nossa incapacidade, e inclusive isso vai desde a formação infantil, né, a pedagogia, de explorar isso, de ser muito conteudista, de ser muito racionalista, e não ter prazer nas histórias, sendo que a gente gosta de histórias o tempo inteiro. Você olha, desde o Netflix, as campanhas de marketing que tem jornadas do herói. O que é uma jornada de um herói? É narrativa. A gente é bombardeado o tempo todo e às vezes a igreja não tem essa capacidade. E aí por isso que as crianças, por exemplo, que não ficam nos cultos, ou as que ficam, não conseguem apreender, porque assim, é muito abstrato aquilo lá, uma pregação expositiva, e uma narrativa não. Tem muito pano para manga isso, e por isso que se emocionou tanta gente quando a Ana Esther colocou esse tema.